Por isso que a gente está recebendo aqui o médico Carlos Caldeira. Ele é o coordenador do CEATOX, que é o Centro de Assistência Toxicológica do Hospital de Base. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por nos atender. Boa tarde, doutor. Antes da gente começar a conversar, vou deixar à disposição aqui o WhatsApp da TV Tem, está aqui na minha mão o celular, o número 997775214, para você mandar a sua pergunta, dúvida sobre escorpiões. Doutor, para a gente começar a conversar aí, o que a pessoa deve fazer em casa ainda quando uma pessoa é picada por um escorpião? Qual é a primeira medida que pode ser tomada em casa? Não há nenhuma medida a ser feita, a não ser ir imediatamente a uma unidade de saúde para ser avaliada por um médico. Uma criança que está, às vezes, afastada dos pais e é picada, ela chega reclamando do quê? O principal sintoma, seja em adulto ou criança, é a dor. Às vezes uma dor não tão intensa, mas geralmente uma dor muito forte. Tem uma recomendação de tempo para chegar até um hospital, posto de saúde, assim, ir rapidamente? Quanto tempo deveria ser o mínimo para isso? Não, quanto mais rápido, melhor. A grande maioria das picadas não passa da dor, né? Então você vai rapidamente para poder tomar uma medicação para ter esse alívio. Então, uma pequena minoria evolui com um quadro mais importante e aí precisa ser encaminhada para um local onde tem o soro. Mas isso é 5% dos acidentes. O que já demonstra uma preocupação? Depois da dor no local que a pessoa reclama, o que vem depois? Principal sintoma, os principais sinais de alarme, onde o colega que atendeu, o agente de saúde que a viu, vai encaminhar para um setor mais especializado, é vômito, né? Então, principalmente isso se dá, na maciça maioria das vezes, em crianças menores de 7 anos, né? E, além de náuseas e vômitos, muita sudorese. A pessoa tem muito suor. Doutor, eu vou explicar melhor essa questão dos só 5% dos escorpiões com veneno, então, né? Não são todos os escorpiões que são venenosos. Todos esses casos que eu estou lhe falando são dos escorpiões venenosos. Sim. É que de todas essas picadas causadas pelos escorpiões venenosos, somente 5%, né, evolui com gravidade a ponto de ter que tomar o soro. Só que a grande maioria desses 5% são as crianças. Sobre esse soro, só para aproveitar aqui, acabou de chegar uma pergunta aqui pelo WhatsApp, pergunta de Ibirá, está dizendo o seguinte, que se não é obrigatório um hospital ter esse soro, um hospital perto de casa, né? Porque no caso de Ibirá, tem que vir para Rio Preto para encontrar esse soro. Como é que funciona essa questão lugares, aí? Né? Não existe uma quantidade de soro disponível, apesar do Brasil ser um grande produtor de soros, né, para escorpião, cobras e tal. Não existe uma quantidade disponível para se colocar em tudo que é a cidade que existe no Brasil. E a grande maioria das vezes, a maciça maioria das vezes, você tem tempo suficiente para chegar até um local. Aqui no estado de São Paulo são cerca de 200 localidades que tem esse soro. Então não existe no estado assim, um local que fica distante mais de 40 minutos para se chegar num local onde você pode ter esse soro. Doutora, a gente viu uma entrevistada na matéria falando ali que ela sentiu uma palpitação no coração. O coração realmente é o órgão atingido pelo veneno do escorpião? Essa sensação, ela é o que acontece mesmo? As principais manifestações, volto a repetir, é a dor, vômitos e sudorese. Posteriormente, a pessoa pode apresentar alteração cardiológica e levar, inclusive, a um quadro de falta de ar por causa desse ataque que acontece no coração, né? E aí são muitos sintomas, são sintomas muito variados, certo, que podem se desenvolver no decorrer depois da intoxicação. Doutor, tem mais uma pergunta aqui do WhatsApp chegando, o Renato pergunta se tem algum tipo de veneno específico, inseticida, que pode passar em casa e que funciona para espantar escorpião ou não adianta, não tem algo? Até onde eu tenho conhecimento, normalmente essa desinsetização que a gente costuma fazer em casa, eventualmente, não é suficiente para matar o escorpião. Uhum. Agora, a gente percebeu com isso, né, doutor, que o escorpião mata mesmo, só que não é, para se criar um pânico, né, com relação ao escorpião. É importante que as prefeituras combatam, claro, cada um cuide do seu quintal, mas que fique essa mensagem realmente. Não são todos os escorpiões, qualquer picada que vai matar, né, e dá tempo de salvar, né? Exatamente. Na verdade, o falecimento dessa criança que causou essa polêmica é um ponto fora da curva. Nós tivemos vários outros acidentes e há anos que a gente tem um número semelhante de picadas de escorpião, de crianças que são picadas e tomam o soro no hospital de base e evoluem, a grande maioria evolui muito bem. Ok. Doutor Carlos Caldeira, obrigado pela entrevista, viu? Muito obrigado pelos esclarecimentos aí. Obrigada, Eu que agradeço a oportunidade. Bom, a gente vai